Hoje vamos falar sobre um personagem muito especial da Bíblia, Isaque, o filho da promessa. Sua história está entrelaçada com a fé de Abraão e Sara, com a fidelidade de Deus e com o cumprimento de um plano que ultrapassa gerações. Conhecer a vida de Isaque é mergulhar em um testemunho de confiança, obediência e graça divina. Tudo começa com a promessa feita a Abraão. Deus chamou Abraão para sair da sua terra e da sua parentela, rumo a uma terra que ele mostraria. E ali, o Senhor prometeu que faria dele uma grande nação, que o seu nome seria engrandecido e que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele. Mas havia um problema. Abraão e sua esposa Sara já eram idosos e não tinham filhos. Como então essa promessa poderia se cumprir? Os anos se passaram e a espera se tornou um grande teste para a fé de Abraão e Sara. Em alguns momentos, eles duvidaram. Em outros, tentaram resolver com as próprias mãos, como quando Sara deu sua serva Agar para que Abraão tivesse um filho. E nasceu Ismael. Mas Deus deixou claro, a promessa não seria cumprida por meio de Ismael, mas sim por um filho que nasceria de Abraão e Sara. Finalmente, depois de muitos anos de espera, quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90, o impossível aconteceu. Sara concebeu e deu à luz um filho, exatamente como Deus havia prometido. E esse menino recebeu o nome de Isaque, que significa riso, porque Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todos os que ouvirem isso vão rir comigo. A chegada de Isaque foi a prova de que nada é impossível para o Senhor. Mas a história de Isaque não para por aí. Um dos momentos mais marcantes de sua vida foi quando Deus pediu a Abraão que oferecesse seu filho em sacrifício. Imagine o peso desse pedido. Abraão esperou décadas por esse filho, e agora Deus o pedia de volta. Mesmo assim, Abraão obedeceu, confiando que Deus tinha um plano. E no último momento, o Senhor proveu um cordeiro no lugar de Isaque. Esse episódio não apenas marcou a vida de Isaque, mas também apontou para o futuro, para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que seria entregue em nosso lugar. Na juventude, Isaque também viveu experiências de fé. Após a morte de Sara, Abraão enviou seu servo para buscar uma esposa para seu filho. Esse servo orou a Deus e foi guiado até Rebeca, que se tornou a esposa escolhida para Isaque. Esse casamento foi um presente divino, mostrando mais uma vez o cuidado de Deus em cada detalhe. Isaque também enfrentou desafios. Houve fome na terra, e assim como seu pai, ele precisou depender da direção de Deus. Ele prosperou e enriqueceu, mas também enfrentou oposição dos filisteus, que entupiam os poços que ele cavava. Mesmo assim, Isaque não desistiu, continuou confiando e perseverando, até que finalmente encontrou paz e prosperidade. Isso nos ensina que a promessa não significa ausência de lutas, mas certeza da presença de Deus em cada batalha. Outro momento importante foi quando Isaque se tornou pai. Rebeca era estéril, mas Isaque orou por ela e Deus atendeu sua oração. Ela concebeu gêmeos, Esaú e Jacó. Mesmo que houvesse conflitos entre os irmãos, a promessa de Deus continuava se cumprindo, mostrando que o plano divino não falha, apesar das limitações humanas. Isaque viveu como patriarca, guardando a fé de seus pais e transmitindo-a para seus filhos. Ele foi um elo essencial no cumprimento da promessa que Deus havia feito a Abraão. Por meio dele, a descendência continuou, e o plano de salvação seguiu seu curso até chegar a Cristo, o filho que traria a bênção para todas as nações. A vida de Isaque é cheia de detalhes que muitas vezes passam despercebidos, mas cada parte da sua história carrega lições espirituais profundas. Vamos aprofundar um pouco mais. O significado do nascimento de Isaque. O nascimento de Isaque não foi apenas um milagre biológico, foi também um ato profético. Ele representa a vitória da fé sobre a incredulidade, da promessa sobre a impossibilidade, da graça sobre os limites humanos. Sara riu quando ouviu que teria um filho, mas depois riu de alegria quando o segurou nos braços.
Isso mostra que Deus transforma as nossas dúvidas em testemunhos de vitória. O nome Isaque, que significa riso, é a lembrança eterna de que o impossível pode se tornar realidade quando Deus está no controle. O sacrifício de Moriá e a tipologia de Cristo. O momento em que Abraão levou Isaque para o Monte Moriá é uma das passagens mais profundas da Bíblia. Ali temos uma tipologia perfeita do sacrifício de Cristo. Veja, Isaque carregou a lenha do sacrifício, assim como Jesus carregou a cruz. Ele se entregou em obediência ao Pai, assim como Cristo se entregou em obediência ao Pai Celestial. E no final, um cordeiro foi provido no lugar de Isaque, apontando para Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse episódio nos mostra que Isaque não era apenas um filho da promessa terrena, mas também um sinal do filho da promessa eterna, Jesus Cristo. O casamento de Isaque e Rebeca. Outro ponto marcante é a maneira como Rebeca foi escolhida para ser esposa de Isaque. O servo de Abraão orou pedindo uma direção clara de Deus, e Deus respondeu, de forma específica. Isso nos ensina a importância de buscar a orientação do Senhor em nossas escolhas, especialmente nas mais importantes, como a vida conjugal. Além disso, Isaque e Rebeca se amaram profundamente. A Bíblia diz que ele a tomou por esposa e a amou. E ela lhe trouxe consolo após a morte de sua mãe, Sara. Esse detalhe mostra que o casamento, quando guiado por Deus, é fonte de consolo, amor e continuidade da promessa divina. A perseverança nos poços. Isaque também é lembrado pela sua persistência ao cavar poços. Os filisteus entupiam os poços de seu pai Abraão, e Isaque os reabria, dando-lhes novos nomes. Mesmo quando seus inimigos tomavam os poços que ele cavava, Isaque não brigava, apenas seguia em frente e cavava outro, até que finalmente encontrou um lugar onde pôde viver em paz, e chamou aquele poço de Reobote, que significa: agora o Senhor nos deu espaço e prosperaremos na terra. Isso nos ensina que não precisamos lutar com nossas próprias forças, mas sim perseverar. Porque no tempo certo, Deus abre o nosso espaço e nos dá descanso. A oração por Rebeca. Rebeca era estéril, mas Isaque não aceitou essa situação como definitiva. Ele orou, e Deus respondeu sua oração, concedendo a gravidez que trouxe ao mundo Esaú e Jacó. Essa parte da história é fundamental, porque mostra que a promessa não é automática. Ela se cumpre na parceria entre a fidelidade de Deus e a oração dos seus servos. Isaque nos ensina a importância de interceder e buscar o Senhor, mesmo quando a situação parece impossível. Isaque como elo da promessa. Abraão recebeu a promessa. Jacó teve os 12 filhos que se tornaram as tribos de Israel, mas Isaque foi o elo entre eles. Muitas vezes ele é visto como alguém de vida mais pacata, menos aventureiro que seu pai e menos marcante que seu filho Jacó, mas sem Isaque a promessa não teria continuidade. Ele representa a fidelidade silenciosa, a constância, o cumprimento de uma etapa essencial no plano de Deus. Isso nos lembra que nem sempre precisamos estar no centro das grandes ações. Às vezes o nosso papel é apenas permanecer firmes e fiéis. E isso já faz parte do grande plano divino. Aplicações para a nossa vida hoje. A vida de Isaque traz várias lições práticas para nós. Primeiro, confiar na fidelidade de Deus, mesmo quando tudo parece impossível. Segundo, aprender a obedecer mesmo sem entender, como ele obedeceu ao Pai em Moriá. Terceiro, valorizar a oração e a paciência, pois a resposta de Deus pode demorar, mas ela sempre chega. Quarto, perseverar sem brigar, como ele fez ao cavar os poços, deixando Deus abrir espaço no tempo certo. E quinto, lembrar que ser parte da promessa muitas vezes significa apenas permanecer fiel, mesmo em silêncio, porque o plano de Deus é maior que a nossa visão. O legado de Isaque. Isaque viveu muitos anos e viu seus filhos crescerem, mesmo enfrentando desafios familiares. Ele permaneceu como herdeiro das promessas de Deus. Quando estava prestes a partir, abençoou Jacó e Esaú,
lembrando que a bênção de Deus não se perde, ela continua de geração em geração. Esse legado espiritual é um exemplo para nós, porque nossas escolhas de fé hoje influenciam não apenas a nossa vida, mas também as futuras gerações. A vida de Isaac nos ensina lições poderosas. Primeiro, que Deus é fiel em cumprir suas promessas, mesmo quando tudo parece impossível. Segundo, que a fé exige paciência, pois o tempo de Deus não é o nosso tempo. Terceiro, que a obediência e a confiança em Deus nos levam a ver milagres acontecerem. Isaac é chamado filho da promessa porque sua vida inteira foi um testemunho do poder de Deus em transformar o improvável em realidade. E assim como Deus cumpriu sua palavra na vida de Abraão, Sara e Isaac, ele também é fiel para cumprir em nossa vida hoje.